mantém e já se prepara para iniciar, tá bom? Exato, a gente já faz aqui as apresentações. Tá bom. Mas, Maria Beatriz, tu tens 2 aparelhos conectados e por isso eu acho que a gente tem algum feedback. Por isso, você vai ter que tirar o som de algum deles. Esses que você não está usando, tente afastar um pouco do outro e coloque no mudo total. Porque senão vai ficar dando interferência e vai comprometer sua fala. Exato. Podemos então... Podemos dar início, professora Andréia? Sim, por favor, Cláudia, faça as honras da casa aí. Então, sejam todos muito bem-vindos neste dia 1º de dezembro. Estamos na sala temática virtual simultânea para a apresentação em... Oh, meu Deus, mas eu não liguei a minha câmera, né? Deixa eu começar de novo. Mas tudo correto agora. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta sala temática virtual simultânea para a apresentação em inglês dos resultados de pesquisa dos nossos alunos da UEMA, mas com um tema específico sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou começar por fazer as apresentações nesta sessão da sétima sessão do Café Internacional. Conta comigo, Cláudia Costa, em colaboração com a assessoria para os ODS e uma outra colaboração também da nossa superintendente de gestão ambiental da AGA, a professora Andréia de Araújo do Carmo. Então, seremos nós as duas que vamos participar desta banca com os nossos alunos Maria Beatriz e Manuel. Vamos passar... Bom dia, professor. Vamos então dar a vez à nossa aluna para que ela se prepare. Ainda faltam 2 minutinhos para que a gente cumpra com o horário estipulado. Nós já estamos com a sua apresentação. Eu posso fazer as introduções. Maria Beatriz de Andrada Zambuja, ela é orientada pela professora Vitória Colvara Gomes de Souza. A apresentação dela tem o título The Need of a Universal Environmental Declaration for a 2030 Agenda Fulfillment. Portanto, Maria Beatriz, acredito que está tudo a postos. Se quiser começar, por favor, muito sucesso, boa sorte a todos. Teu som. Maria Beatriz, tu estás no mudo. Tu estás sem som. Agora sim. Thank you. Good morning. I want to thank the opportunity to talk about this subject that is so important on my conception. So first of all, I am Maria Beatriz. My supervisor is Vitória Colvara, how we can see on slide. As you said before, I will talk about the need of an universal environmental declaration for a 2030 agenda fulfillment. So, as we all know, the human being always used the natural resources, since then learned how to do it, right? On agricultural revolution, it would be not a big problem if then had conscience to how we use it, but mainly in industrial revolution, the world saw an enormous emission of polluting gases, and the environment was
put for the side, like the progress was most important than environmental. And it shows that the article shows that the international scientific area studies the impact of environmental and the importance of an international agreements about the subject, but it is seen that the governances do not comply in it, which is a big problem because we have agreements about the subject, agreements which would help the environmental and the sustainability, but we can see that the governances of the countries don't comply in this agreement. So that is the cause, the mainly cause we need to have to create a universal declaration of environmental. So I decided to make this research for what I talked before, because the human beings always use the idea of progress without conscience, the natural resource, right? In addition to that, it's notorious that a lot of international agreements about sustainability are broken. It is confirmed with the example of Brazil and United States. The United States back off the agreement of Paris in 2016 because the President Donald Trump said that the progress needs to be above the sustainability. The progress of the country needs to be above the sustainability. So in Brazil, the President Dilma signed a lot of agreements about that subject, but didn't comply in it at all. My methodology was explicative because seeks to accomplish an explanation about the reality. What's the reality? It's that we have agreements, we have studies about the sustainability, about the environmental, but the countries didn't comply the agreements which they signed to. So the problematic addressed is the necessity of an universal environmental declaration for the purpose of complying the 2030 agenda and possible impacts of its absence. Besides that, it also in biography nature were signed scientific articles, books, monography, and international documents with the time cut between 1939 and 2020. So my results was in declaration of environmental would bring the necessary seriousness for that subject. Then the countries would comply all the agreements. And the research takes the accomplishments of Paris Agreement and 2030 Agenda and shows how its compliance is important. So as the creation of an universal declaration of human rights was helpful to comply of human rights, like women's rights, because we can see that on Universal Declaration of Human Rights, the women's rights would put in debate that was not before.
and Universal Declaration of Environmental would bring legitimacy to all agreements made before, just like the Universal Declaration of Human Rights. So we can see as well on the article that the city of Medellin in Colombia shows that the sustainable economy, in addition to being a social environmental viable, it could be cost effective, bringing progress. Because the city of Medellin was full of narco traffic, but today is a city with a social environmental, so it's a pretty and big city that don't have in narco traffic as had before. My conclusion for this article, for this research, is there is an urgence on environmental care for the future generation to have access to a habitable planet. Our future generation needs that we have environmental care, because we don't have today and we don't had before, in order to all the damage done in the past. The environment must be treated with the emergency it needs, and the application of an universal declaration that talk about it would boost this cause debate. So this is my references, and this is my references. Thank you for the opportunity, and I will be glad to answer any questions you could have. It is that. Ok, muito bem, Ana Beatriz. Professora Andréa, quer começar? Ou quer que eu comece? Nós vamos fazer nossas considerações logo em seguida, certo? Considerando o tempo. E como a Maria Beatriz cumpriu com o tempo, ela só gastou 10 minutos, eu acho que a gente pode aproveitar já o tempo, devido que o horário do Manuel é só 9h25. Tudo bem. Eu estou com um probleminha técnico aqui com a câmera. Saúdo a todos os participantes do nosso evento. É uma grata satisfação, enquanto representante da Superintendência de Gestão Ambiental, que acompanha sempre os trabalhos, né, e o fortalecimento dos nossos cafés internacionais junto à Superintendência de Relações Internacionais. Muito feliz, né, a oportunidade a cada ano de termos, né, esse diálogo e percebermos, né, que a comunidade acadêmica, a seu tempo, a sua hora e com a renovação necessária, também se faz presente aqui nesses espaços, e isso é muito enriquecedor. Dessa forma, saúdo a nossa estudante que, embora nervosa, apresentou seu trabalho aí. Espero que parabenizo você e sua orientadora, né? No sentido da proposta, no sentido também do desafio, né? Que eu sei que não é fácil nos prepararmos tanto da parte escrita quanto oral numa apresentação desse nível, nesse porte. Então, eu sou do Departamento de Biologia, antiga Química e Biologia, sou professora do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais, e fico feliz em poder estar aqui, Maria Beatriz, ouvindo você, ouvindo essa produção sua junto com a professora Vitória. E realmente fico feliz de estarmos chegando, né, esse diálogo cada vez mais dentro da comunidade acadêmica. Então, achei muito interessante. A ideia realmente é a gente fortalecer esse protagonismo jovem, essas reflexões, o empoderamento dos jovens e as mulheres jovens também fortemente, porque nós sabemos que a questão de gênero é uma realidade, não podemos fugir dessa discussão,
E fico feliz em termos aqui você nos representando também em todos esses aspectos. Em relação ao seu trabalho de pesquisa, só queria fazer algumas ponderações e até pedir que você me esclarecesse alguns tópicos para conhecimento e entendimento, apenas curiosidade minha. Concordo a questão da importância da pesquisa sobre ideias, né, relativa ao progresso e o equilíbrio com os recursos naturais. Sabemos que havia, por muito tempo, essa dicotomia, essas divisões, esses olhares que eram antagônicos, não é? Mas a gente sabe que o avanço histórico, né, conceitual, das próprios acordos que você cita internacionais, motivaram, né, cada vez mais uma reflexão e uma ambiência coletiva no sentido de concretizar ações colaborativas e internacionais no contexto mais amplo para que a gente pudesse enfrentar esses problemas, não é? A gente sabe que isso não é tão simples, sabe que isso não foi vencido na íntegra, e eu concordo com o mote que levou a essa pesquisa. Em relação ao estudo bibliométrico, eu queria que você comentasse, quando você fala de 39 a 2020, se no seu texto escrito você cita quais as bases de dados usadas e as combinações de busca, porque nos estudos bibliométricos, que em geral a gente observa, é muito comum, para além dessa questão temporal, que você demarcou muito bem, e também as questões temáticas, né? Mas como são temas que muitas vezes têm muita produção, esse refinamento de busca é um grande desafio. Eu queria que você falasse um pouco mais como isso se deu e se você definiu as bases de dados previamente. Caso não, eu sugiro que você reflita junto com sua orientadora a possibilidade de deixar isso mais claro numa futura publicação subsequente. Outra dúvida, rapidamente, é a questão das tabelas ou alguma outra forma de sistematização dos seus resultados. Eu acredito que isso ajudaria a análise deles. A gente também tem feito muito isso, eu dou educação ambiental na graduação, e nossos alunos estão sempre fazendo alguma coisa. Eu também sou editora do boletim da superintendência, então a gente todo o tempo está lendo, está buscando, né, esse processo de produção. E como a gente acompanha tudo isso, eu também sugiro que vocês sistematizem esses resultados da pesquisa em si, ou em tabelas, ou em alguns outros modelos possíveis alguns possíveis gráficos, quem sabe, para que o leitor pudesse futuramente, né, é claro, é só uma previsão de futuras outras publicações, não é? Ter acesso a detalhes desses dados que você fala. Por ano e por tema, a gente já sabe que o resultado existe, mas a gente quer saber mais quantos resultados em si, de determinadas combinações, de determinados, até décadas, porque como o teu recorte é grande, você pode até analisar tendências por décadas, entendeu, Beatriz? E a questão dessas temáticas que você traz ao final de sua conclusão, das suas considerações finais, eu também corroboro, digo que é importante sim, parece que nós estamos falando óbvio, mas com esse enriquecer dos seus dados, fruto dos dados da literatura e desse levantamento feito, um levantamento bem robusto, você pode fortalecer ainda mais essas considerações finais, não tanto no sentido das produções que já existem, mas também no sentido do que a gente pode, né, a partir delas, melhor conduzir. Eu queria seus comentários acerca da minha fala e obrigada. Muito obrigada, professora, pelos seus comentários, pela sua ajuda. Primeiro, sobre a bibliografia, eu demarquei a priori o estudo de Walter Benjamin sobre a historiografia, as teses sobre o conceito da história, porque o historiador fala sobre a ideia de progresso
e como essa ideia é negativa do ponto de vista da história, porque esse progresso nunca é contado do lado dos vencidos, perdão, que no caso da minha pesquisa, o vencido seria a natureza, os recursos naturais. E eu também peguei a ideia de Bevilacqua, que é justamente o de 39, que fala sobre tratados internacionais, sobre o que são tratados internacionais. Para esse autor, os tratados internacionais são tratados que todos os países fazem juntos, com o intuito de cumpri-los, mas, como eu vi ao decorrer da pesquisa, os tratados internacionais não estão sendo cumpridos, como são os exemplos dos casos que eu citei, do Brasil e dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, em 2016, saiu agora do Tratado de Paris, que era um tratado muito importante para o meio ambiente, e o Brasil, que na época da gestão da presidenta Dilma, não cumpriu os acordos que eles foram feitos na época, que seriam de reduzir o desmatamento a zero até 2016, mas não cumpriu, nem mostrou muitos esforços para cumpri-los. E sobre as tabelas, eu vou tentar fazer para uma próxima apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Bem, Devolvo a palavra à Cláudia. acho que me cabe a mim, vou tentar ser bem sucinta para não roubar muito tempo ao nosso próximo apresentador. Bem, eu vou trazer o meu olhar, eu sou engenheira ambiental, então eu vou trazer a minha perspectiva, Maria Beatriz. Antes de mais, quero parabenizar a coragem, né, a proatividade de tu pegares na tua pesquisa e te propores, né, adquirir uma segunda língua, né, não é fácil. Eu sei que o nervosismo também não ajuda, mas só testando e só treinando muito em frente ao espelho, com os colegas, com os amigos, é que a gente ganha fluência, exatamente. Eu vou deixar só um pequeno reparo, tu tens de ter cuidado com os tempos verbais, às vezes as conjugações presente, passado, plural, singular, né? O does, o didn't, de vez em quando. Eu sei que no nervosismo normalmente não sai, mas isso só com o treino. Ou seja, só o facto de tu estares aqui já é indicativo, né, da tua proatividade e do sucesso que tu vais ter profissional, não tenho qualquer dúvida. Quanto à temática, permite-me discordar um pouquinho, porque nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, sim, desde 48, né? Logo após da criação da ONU em 45, nós estamos saindo de um momento de guerras mundiais, né? E o pressuposto era a paz, conseguir, né, a manutenção da paz. As preocupações com o desenvolvimento sustentável e com o meio ambiente e com a não agressão, né, em conseguir promover desenvolvimento, mas adequado à não destruição do planeta, só começa nos anos 70, né, com a primeira grande conferência sobre meio ambiente humano. Mas ao longo das décadas, nós tivemos vários acordos mundiais, várias declarações de intenção assinadas, corroboradas por muitos países e que realmente caíram em esquecimento. Nós temos o exemplo da Conferência do Rio, de onde saíram 3 grandes acordos, seria para a proteção da biodiversidade, a proteção contra a desertificação e a perda do solo arável, que já era uma preocupação em 92, e para as alterações climáticas, que também já era uma questão preocupante na altura. 20 anos depois, nós estamos em 2012 e as conclusões foram exatamente essas. 3 grandes acordos, signatários que assinaram não cumpriram, não estavam tendo evolução, não estavam tendo resultados, alguns nunca ratificaram, como os Estados Unidos, e por isso é que de 2012
para 2015, surgiu então uma nova metodologia, uma forma de integrar e de trazer as nações com uma métrica e com uma metodologia diferente, que foram as agendas mundiais. E como nós tivemos bons avanços com a adoção da Agenda do Milénio em 2000 para a redução das problemáticas sociais e ambientais, principalmente com os objetivos do milénio, em 2015 veio a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pretendendo fazer o mesmo. Ou seja, através da metodologia de estabelecer objetivos com metas, com indicadores, que algo fosse mais palpável nesse caminhar, nessa evolução. E porque os acordos lá atrás, adotados em 92, não foram ratificados nem implementados na sua ampla versão, a adequação de uma agenda em que o planeta, né, 193 países assinaram. Claro que a agenda ela não tem caráter de lei, não é obrigatório, mas quando não é um projeto de governo, é um projeto nacional, então é um comprometimento de toda uma nação para que aquela agenda se faça cumprir. Então eu acredito que, à luz do que já aconteceu noutros tratados mundiais, que não se obtiveram, né, através deles, os resultados pretendidos, eu acredito mais nas agendas. E porque as agendas são abertas a qualquer contribuição. Porque a Agenda 2030 ela é global e ela pode ser implementada desde o setor público, privado, as governanças, a sociedade civil, todos podem colaborar. Eu acredito que nós temos mais chances de alcançar esses objetivos quando nós temos toda uma população que pode contribuir, do que meramente acordos mundiais, nacionais, né, assinados pelas nações e que são basicamente tratados de governo. A gente vê que se a ideologia é adequada, são postos em prática, se a ideologia não é absorvida, não são postos em prática. Então nós não podemos depender de políticas que estão no governo, mas sim de governança que seja assumida por todos. Então, permite-me então discordar de uma declaração dos direitos ambientais, né, do meio ambiente, e eu acredito efetivamente nos resultados através de uma agenda com métricas, com objetivos, com avanços que podem ser mensuráveis, com indicadores e com responsabilização, porque se todos somos chamados a contribuir, todos somos responsáveis. E aí eu acho que é mais fácil nós conseguirmos obter resultados. Eu continuo deixando aqui uma palavra de incentivo. Eu acho, e deixo aqui meu agradecimento pela tua escolha do tema. Eu não sei qual é a tua área de pesquisa, mas a Agenda 2030 é exatamente um tema da atualidade e que diz respeito a todos nós. Então, qualquer área de conhecimento, ela se engloba e ela se revê, né, tratada na Agenda 2030. Então, meus parabéns pela escolha do tema. Eu espero contar com o teu progresso em outros momentos. E agora eu vou passar a palavra ao Manuel Silva, que eu já roubei 4 minutinhos do tempo dele. Muito obrigada. Manuel, é a sua palavra. Não, eu vou apresentar Manuel. Manuel é Manuel da Silva Ramos Júnior, orientando de Greilson Lima, com o tema, vem-nos trazer o trabalho com o tema The Small Producers Free Fares, an analysis of its limits and possibilities in the metropolitan region of São Luís, Maranhão. Manuel, a palavra agora sim é sua. Bom dia, good morning. I am Manuel, certo? Vou apresentar aqui. Ok? Está sendo visto? Tá. Sim. The small producers free fare and analysis of its limits and possibilities in the metropolitan region of São Luís, NA. This article presents the functioning of agroecology based
and family structure open markets in the city of São Luís from an anthropological perspective. The migration process of population that integrate this brand of activity and find a more dynamic market for their production in the state capital will be analyzed. The open market as the objective of study is analyzed through two aspects, production and circulation. The justification for this work is based on our teaching experience in the rural area, and our family ties belong to family farm. Added to this, the interest in seeking knowledge about how public policies reach the aforementioned social graph. This abstract background, the aforementioned term corresponds to a very vast and current field of knowledge that is always at the center of political and academic debates since the exploitation of agricultural colleges with the problems of the struggle for land ownership. This study is interested in deepening knowledge about public policies to encourage family farming, with special attention to the municipality of São Luís. Methodology. In the methodology, we will use several sources produced by the state and the society within the time frame that delimits of study. The official documents produced by the state will serve as a starting point, but they will be confronted with other regions. We will also use the oral source to understand, in part, the relationship established between the state and small production. The analysis in the relationship established between the state and small production, based in the use of oral source, will be essential to understand how the access, the action of public barriers to encourage agroecological production, as well as the analysis they concern about the functioning of the FEIRA program 3. Direct observation will also be used for offering the possibility of knowing the daily life of small agricultural producers in the performance of production and market activities. Results. As important will be given to the voice of the people who experience this activity. It is expected that there will be discussion around the concept of open market, as well as urban and peri-urban agriculture. As a problematization, we will analyze the use of the open market as a space for agribusiness production, which is not its function. The open market has reason to exist due to the local production in an agroecological way. Another problem to be discussed, and which we will seek results in the contradiction in the speech of the subjects involved, with the incentive policy for this sector, as public results are always scarce. How does the public agent justify meeting all demands? Conclusion. I intend to show the association of documentary and
bibliographic source to develop a dissertation in this graduation program and offer an understanding of the meaning of the role played by the Feira Livre small production program, seeking, therefore, its specificity as a stage action aimed at developing family farm on the island of São Luís. Despite these choices in the course of the methodology and the source may change or be incorporated according to the needs presented in the development of the study. Reference: Eliseu Alves, Gaston Bachelard, Frederic Barth, Norbert Elias, Raymond Paolo, Michel Foucault, Gires e Ribeiro Júnior. Ok? Muito bem, professora. Bom dia a todos novamente. Meu nome é André Araújo do Carmo, eu saúdo a todos. Eu não vou ligar a câmera por uma questão técnica aqui, lamento, mas eu gostaria de saudar o nosso estudante, Manuel da Silva Ramos Júnior, e seu orientador, professor Greilson Lima. Gostaria de saber, Manuel, antemão, qual o seu curso e se você está na graduação ou em algum outro nível de curso. Bom dia, eu estou na pós-graduação, eu faço mestrado, minha formação é História, graduei em História pela UEM, Universidade Estadual aqui, e nesse momento eu sou orientando o professor Greilson, mestrado em Antropologia, chama-se Cartografia Social da Amazônia, ligado à antropologia e estuda indígenas, a questão indígena, a questão quilombola, normalmente essas populações que estão à margem do sistema. Então, a sua luta é para manter-se, né? Então, meu trabalho ele é vinculado, sobretudo, às populações ribeirinhas também, e a comunidade aqui que não está ligada aos programas sociais. Certo. E aí, esse seu trabalho aqui apresentado, né, sobre os produtores, sobre os pequenos produtores, né, as feiras livres, é muito interessante. Gostaria de saudar você, seu orientador, pela iniciativa. Sabemos que, como você sucintamente demonstra pela sua formação e a continuidade na pós-graduação, né, nós sabemos da relevância e da urgência de temáticas como essas, e também sabemos, né, que há um grupo, né, bem consolidado de trabalho aí, que vem contribuindo fortemente na nossa instituição acerca dessas temáticas, e realmente ficamos felizes. Eu sou da Biologia, só para você saber, então, do Departamento de Biologia, do Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais, que o curso de História é ligado, no caso, mas, com certeza, você transita aí entre vários departamentos, entre vários olhares, e isso é extremamente interessante, né? E eu conheço seu orientador também, fico feliz em poder estar aqui ouvindo um pouco dessas produções. Em relação ao trabalho em si, Manuel, você sabe os desafios da língua inglesa. Eu estudei inglês desde os 8 anos de idade, só para você saber. Então, a gente sabe que não é fácil, né, a nossa interlocução. Eu tenho um filho de 10 anos que ainda não se sente assim tão seguro, mas ele tem buscado, inclusive quer fazer um curso fora e tudo. Mas, assim, eu sei que nós temos esse desafio. Não são todos nós que tivemos a oportunidade de estudar o idioma desde a infância. Mas, para além disso, né, se colocar nesse desafio, né, e você na pós-graduação, imagino que o desafio com certeza aumenta, mas eu te parabenizo pela coragem, pelo esforço. Realmente a fluidez, né, a fluência
isso é prática, é treino, como a gente tem falado, mas eu te estimulo a não deixar isso de vista, né? Não perder isso de vista, até pelas oportunidades, às vezes, de estágios internacionais. Não sei se você já teve alguma experiência dessa natureza, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e quem sabe futuros estágios doutorais, pós-doutorais. Então, assim, realmente é um desafio, mas eu te convido e te estimulo a continuar nesse caminho e vencer cada dia mais essa dificuldade do idioma. E te garanto que com a prática e com cursos, né, que podem te ajudar no sentido da oralidade, principalmente, não é? Porque às vezes a gente é muito preso ao escrito, mas a questão da fala é um grande desafio. Então, só para registrar isso, mas eu acho que você está se superando, está buscando esse caminho, e espero que continue nesse propósito. E a questão das perspectivas antropológicas que você cita, que transita sobre toda essa discussão, né? A questão da falta de assistência, como você citou também, das políticas públicas, né? Esse olhar sobre os pequenos produtores, eu acho interessante. Mas eu queria sugerir também que a tua metodologia fosse um pouco melhor esclarecida. Eu não sei se é porque você sabe que existem os jargões por áreas, né? O pessoal da história gosta muito do escrito, não é? Eu já assisti palestras maravilhosas, mas que foram lidas. E essas palestras, você sabe que tem alguns colegas nossos que são de grande produção acadêmica, mas que usam esse formato como ideal para eles. E outros tantos usam outros, né? E o que eu quero te dizer é que aqui eu senti falta de uma clareza melhor da sua metodologia. Por exemplo, esse olhar dos produtores, dos pequenos produtores, eles foram a partir da experiência. Quando você fala registros, alguma coisa assim, não ficou claro para mim o que foi puramente revisão de literatura, o que foi algum registro evidenciado na prática nas feiras. Então, eu queria que tu esclarecesse um pouquinho isso. E a outra questão apesar de vocês terem recebido um modelo de apresentação, acho que vocês ficaram muito presos ao escrito. Faltou ilustração, até daria maior fluidez na sua fala, porque ajuda a visualizar, entendeu? Então, algumas ilustrações que pudessem permear a sua apresentação, eu acho que ajudaria a nós entendermos um pouco mais, termos aquela questão do espaço, né, da imagem. Você sabe a importância da imagem também para fins de reconhecimento, né, de simbologia e de identidade. Então, eu acho que você poderia também usar isso a seu favor, facilitando a sua fala, a sua apresentação, entendeu? Mesmo respeitando as decisões que você e seu orientador tomaram, mas é uma sugestão, porque nós que não somos da área específica, né, a gente espera um pouco mais dessas quebras, porque dá mais leveza. Então, seriam minhas sugestões, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da metodologia, e se você pode, em futuras apresentações, intercalar um pouco mais dessas ilustrações aí, desse rico desafio que é associar o conhecimento bibliométrico, que é relevante, necessário, com certeza, a nossa fala da colega anterior também veio nesse propósito, mas, para além disso, o que foi a partir de visitas ou de alguma observação direta. Obrigada. Pronto, podemos, né? Tá, a metodologia, ela está se construindo também, porque, como você falou, a história, ela tem seus métodos próprios, a metodologia própria, e no caso, na antropologia também tem seus métodos. Então, é uma conciliação entre os métodos, sobretudo a observação participante, que vem lá de Malinowski e Geertz, que são antropólogos. Eu cito até Strauss, que a observação participante direta, a convivência com as pessoas que estão diretamente ligadas, é a partir daí que é o método, que você observa, direta a observação. No caso, os historiadores utilizam a indireta, que é a bibliográfica.
referências, método bibliográfico. E também utilizam fontes primárias, mas as fontes antropológicas são diferentes. Então, quando eu cito a minha metodologia, ela é um misto. Vocês percebem que eu cito documentos oficiais. Esses documentos oficiais eu parto daí porque é abundante, mas eu não posso me restringir só a esses documentos oficiais. Eu tenho que ir à cata dos documentos que a gente obtém através da história oral. Esta é rica e tem ampla bibliografia de livros, autores que ensinam, mostram a história oral, a entrevista, e aí, a partir daí eu transformo em documentos, transformo em escrita. Essa metodologia aí eu cito, a história oral e também a análise do conteúdo, não sei se está citado aí, não, porque era curto, né? Tô rindo muito. Papai mandou tudo que tu mandou para ele, todos os detalhes. Ele mandou no grupo da Beatriz, família. tu estás com o teu áudio ligado. Tá? Certo. Então, aí sim, a metodologia está associada à história oral, entrevistas, que é o método antropológico. Posso resumir assim, mas a abundância de fontes oficiais, ela está presente, mas também essa linguagem oficial chega ao ponto de a gente ser asfixiado por ela, é por isso que tem que pesar com esta outra, que é a voz, eu cito lá, a voz do feirante, a voz de quem produz na zona rural, na zona urbana e periurbana. Gostar. A professora está satisfeita? Ok, mas lembre-se, nós que não somos da área específica, né? Você pontuar isso, é claro, você citou que está posto, mas algumas coisas, talvez a forma, né, de colocar, citar esses autores que você comentou na sua explicação, é só uma ponderação, até porque você há de convir que nós transitamos por um universo acadêmico que é muito eclético. Então, vai ter aquele biólogo catedrático, aquele engenheiro ambiental como a Cláudia catedrático, que pode até te criticar por não entender tão bem a tua área. Então, é por isso que eu pondero, no sentido de você tentar agradar esses públicos que são diversos. Então, é só isso para contribuir. Muito obrigada. Obrigado. Então, vou pegar aqui o gancho da professora, corroborando só a visão dela um pouquinho. Eu até ontem estava vendo uma palestra, Manuel, que a professora, ela referia que às vezes não é a linguagem estrangeira, não é pelo facto de uma apresentação ter sido apresentada numa língua estrangeira, é às vezes a clareza como se consegue passar a informação através de uma língua estrangeira. A gente não se pode esquecer que a nossa fluidez enquanto portugueses, né, enquanto a gente fala em português, ela tem uma expressividade. Mas quando a gente traduz, a gente tem que pensar como é que está sendo essa nossa clareza, né? Se nós estamos conseguindo passar a nossa mensagem. E às vezes é nessa tradução que a gente perde vínculos e perde elementos, exatamente, que o nosso público, quem nos está a ouvir e que não é da nossa área, pode não compreender tão bem ou podem se perder pormenores ou detalhes importantes à compreensão global, né, geral do tema. Eu sei que nós, portugueses, brasileiros, nós temos os nossos sotaques, né, a nossa fluência, a nossa forma de pronunciar as palavras que não ajuda muitas vezes a gente a adotar outros idiomas, né? E então as sonoridades, deixo aqui até uma sugestão, o que sempre me ajudou, porque o que a gente lê da nossa forma, do nosso jeito, mas como verdadeiramente um idioma é falado, é pelos nativos. E então uma coisa que sempre me ajudou muito foi ver e ouvir música em inglês, ver filmes legendados, porque a sonoridade fica. E quando eu vou ler o meu texto, eu lembro da sonoridade com que as palavras foram proferidas ao longo do tempo. Então, isso ajuda muito, né? Para nós acentuarmos melhor, para nós enfatizarmos certas sílabas.
né? Tem uma palavra, né? Aqui a gente está falando de desenvolvimento, né? E é development, a acentuação é no E. E toda a gente lê development, né? Então a gente só vai saber que é development ouvindo outros ingleses falando. E então esse é só um exemplo que nós lemos de acordo com que a linguagem, né, se mostra para nós enquanto portugueses, enquanto nativos da língua portuguesa. Então fica só aqui uma reflexão. Eu concordo com a professora. Eu sei que é muito mais seguro nós termos o texto à nossa frente, permitiu até o Manuel mais pausadamente, porque tinha o descanso de ter a leitura, né, de ter os elementos todos para que não se perdesse na fala, mas realmente outros elementos, tabelas, gráficos, fotos, nos ajudam também a elucidar às vezes o tema que nós não estamos conseguindo ser tão claros, né? E ajuda muito realmente quando nós estamos para um público, principalmente que não é da nossa área, um público diverso. Então, até como é que eu ia dizer? A sugestão que a professora Andreia deixou, inclusive também para a Maria Beatriz, é exatamente isso. Nas vossas apresentações, dá-vos um tempo de respiro, dá uma pausa, explica uma fotografia, não é? Dá tempo para que vocês pensem melhor na descrição, no texto, e isso vai dar mais fluidez e mais entendimento ao vosso propósito. Quanto à temática, eu tenho a congratular a escolha do Manuel, porque sendo da área da história, antropologia, está conseguindo trazer-nos um tema que está inteiramente ligado com o ODS. Só não diz lá gritando o ODS, né? Mas nós estamos falando de produção alimentar saudável, nós estamos falando de trabalhar contra a erradicação da pobreza, nós estamos trabalhando o ODS 1, o ODS 2, nós estamos fomentando uma melhor alimentação, fomentando a saúde, o ODS 3, então está carregado, o seu trabalho está carregado de objetivos de desenvolvimento sustentável, trabalhando a favor também dos direitos das minorias, trabalhar as desigualdades, que é o ODS 10. Maria Beatriz, tu ainda estás... ou seja, eu não sei qual é o viés da sua pesquisa, mas está completamente alinhado com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, poderá então ter produtos, publicações nessa área. É um gosto poder ouvir pesquisas de outras áreas que podem... nós somos temas transversais, né? Eu ontem estava numa palestra no curso de letras e nós estávamos falando de direitos humanos. Então, são tudo temas, esta agenda ela nos traz temas que eles perpassam por qualquer realidade e qualquer temática. E então, felicito pela escolha de vir aqui trazer-nos a sua pesquisa, nos dar a conhecer um pouquinho do seu trabalho, por ter tido essa visão de alinhamento com a Agenda 2030 e com esta temática que envolve e que nos chama a todos a contribuir. E pela coragem, exatamente, né? Apesar de todas as dificuldades que todos nós temos com línguas estrangeiras, ter a coragem de começar e desbravar e perder, né? A inibição e começar a ganhar um pouquinho mais de respaldo e de arcabouço, né, noutras linguagens. Então, eu tenho a felicitar, eu não tenho questionamento, mas tenho a felicitar e deixo em aberto, se eu questionei algum dos nossos palestrantes, de alguma forma que se sintam instigados a contrapor ou contradizer, estejam à vontade. Manuel e Beatriz, eu não dei a palavra à Beatriz, eu passei logo para a apresentação do Manuel, mas se quiserem, têm agora a palavra, é só partilharem connosco algum pensamento. Ok. Tá. Tudo bem, estou aguardando, Beatriz, se ela resolver, pode me interromper, viu? No caso, a antropologia, eu percebo que os principais estudiosos, elas estão na língua inglesa.
No começo foi na Inglaterra, né, Grã-Bretanha, com os pesquisadores que iam para a África, e muitos deles para a América, os próprios portugueses, quando chegaram aqui, não foi só com interesse econômico, mas também outros interesses. E a própria América do Norte foi ocupada com esse mesmo interesse religioso, mas também com intercâmbio de conhecer. E, resumindo, a antropologia ela está centrada hoje nos Estados Unidos. E o antropólogo conhece desde as línguas dos países do capitalismo central, como também os dialetos dos povos que são considerados invisíveis, né? Eu tenho colegas da minha turma que estão aí no interior do nosso estado e eles conhecem dialetos dos índios, eles conhecem o Tupi-Guarani. Então, nós temos que ter o dicionário Tupi-Guarani e temos que ter o domínio da língua inglesa, entre outros, né? Tá bom, então. Eu acredito... queria... Isso, Beatriz, força. Com licença. Eu queria parabenizar o Manuel pela pesquisa, muito interessante. Eu adorei o tema, eu amo história, então foi um tópico muito interessante, eu gostei muito. E eu queria agradecer a oportunidade, porque como aluno de segundo período, é muito importante para mim estar aqui. E é isso mesmo, muito obrigada pelas considerações de todos. Ok, obrigado. Bem, eu acho que a gente acabou comprovando que de áreas tão distintas, não é, professora? Biologia, engenharia ambiental, história. Maria Beatriz, qual é a área que eu acho que eu não fiquei ciente? Segundo período... Eu estou no segundo período do curso de Direito. Pronto, então áreas tão distintas, já viram? E estamos todos falando na mesma linguagem que são os ODS. Eu acho que é isso que a Agenda 2030 nos traz, não é? Uma linguagem comum que todos nós podemos desenvolver nas nossas diversas temáticas, pesquisas. E então, professora, quer deixar uma última palavra aqui aos nossos participantes de hoje? Queria só, mais uma vez, parabenizar pelo 7º Café Internacional, a toda a comissão organizadora, aos estudantes que estão sendo motivados a participar cada vez mais desse processo e que nós, que estamos atualmente colaborando através da comissão dos ODS e o EMA, eu e Cláudia fazemos parte, para além da assessoria, para além da superintendência, nós estamos muito felizes de estarmos ouvindo e dialogando com vocês. Eu só tenho a agradecer e felicitá-los e esperá-los nos próximos cafés. Um abraço. Exatamente, esperamos então que tenham, que mantenham esse percurso, essa coragem e que a gente esteja aqui para vos ouvir mais uma vez nas próximas edições do Café Internacional. Quero agradecer também em nome da assessoria, da articulação dos ODS na nossa instituição, o convite à parceria e o convite a podermos colaborar também para o crescimento de toda a nossa academia, né? Agradecemos então a participação da professora Andreia, agradecemos o convite, toda a organização do evento Café Internacional e por nós damos por encerrado, né? Passaram com distinção e esperamos então poder ouvi-los noutras oportunidades. Tenham um bom dia e damos por aqui por encerrado. Bom dia. Obrigada, bom dia. Fiquem bem. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Obrigada, Cláudia. Mais um desafio. Um abraço. É verdade, outro. Tudo bom. Tchau. Tchau, tchau.